Bom, aqueles que ainda não conhecem o canal, a gente sugere que acessem nossas páginas no Facebook, na rede de computadores, que entrem em contato com a gente, que acompanhem as publicações, que enviem contribuições para que a gente publique também nas nossas páginas, ou para nos informar a respeito de algum evento que esteja acontecendo e que tenha fugido à nossa percepção, que esteja fora do nosso campo de visão, a respeito dos sindicatos, das campanhas salariais das diferentes categorias do país, a respeito das iniciativas de algumas organizações em promover cursos de formação, discussão política, atividades de rua, que queiram nos convidar a participar de algum evento ou que queiram ser convidados por nós a participar de algum dos eventos que a gente vem organizar nos próximos meses. O nosso endereço do correio eletrônico também aparece na descrição do vídeo. Bom, nós estamos em dívida com relação aos últimos acontecimentos. Estivemos envolvidos na organização de algumas atividades políticas no sindicato onde a gente atua e algumas mobilizações políticas que dizem respeito a assuntos políticos gerais. Em função disso, e em função também de estarmos preparando nossos documentos programáticos com um nível de elaboração maior acerca de várias das discussões que animam o debate a respeito das lutas populares, do significado dessas lutas populares, dos objetivos estratégicos e imediatos defendidos pelos movimentos populares, ou que deveriam ser defendidos. Em função de tudo isso, esse hiato entre o último vídeo e o vídeo de agora. Em todo caso, as análises que nós consideraríamos oportunas nesse momento são análises circunstanciadas a respeito da situação particular de cada um dos países envolvidos em crises que tenham apresentado aí sintomas de convulsão social, muito mais do que uma exposição superficial a respeito de concepções genéricas sobre o que nós entendemos ser ou não ser a caracterização correta de cada uma dessas mobilizações, ou de qual programa político que se deveria adotar para fazer com que o movimento popular nesses países seguisse adiante. E essa elaboração mais aprofundada a respeito de cada um dos casos particulares que a gente vai pretender analisar, ela requer tempo, ela requer um esforço centrado na avaliação do que acontece em cada um desses países com base numa leitura direta, sem intermediários, dos principais agentes que atuam nessas manifestações, o que não é uma tarefa das mais simples, o que exige um esforço de concentração, tempo, dedicação, e que nós faremos em parte através da publicação de textos escritos, alguns deles já estão sendo preparados, e também usando esse canal de comunicação que, por ser mais dinâmico, permite que a gente tenha aí um público maior e que possa, inclusive, ouvir a nossa exposição no trabalho, na escola, na universidade, onde quer que seja. Bom, o caso mais atual e talvez o que tenha chamado mais a atenção daqueles que se interessam por política, mas também por aqueles que não têm um interesse particular no tema, são as manifestações do Chile, claro, pelo caráter multitudinário dessas manifestações, pelo volume das manifestações e pela resistência que elas demonstraram em relação às tentativas iniciais de desmobilização que foram feitas pelo governo por meio de concessões que, no imaginário da maior parte daqueles que acompanham os acontecimentos políticos no Chile,
mas que acompanharam também os acontecimentos políticos no Equador e que certamente vão acompanhar parte do que tem acontecido na Bolívia, porque são assuntos imbricados. Essas manifestações demonstram ter um caráter popular mais decididamente antigovernista, mais profundo, mais denso no seu antigovernismo do que as manifestações que a precederam. E a gente parte da avaliação desses acontecimentos com uma consideração bastante cautelosa a respeito do que tem acontecido no Chile, porque, em geral, a política se define no interior desses grandes eventos. E a definição daquilo que será o produto dessas manifestações ainda não se pode diferenciar com precisão. Seria precipitado dizer que as manifestações no Chile têm um programa que corresponda aos anseios da população que saiu às ruas todos esses dias, embora nós vejamos, especialmente a partir de hoje, dia 30, uma inflexão bastante inquestionável do movimento em direção à derrubada do governo Pinheira, ao atendimento de um conjunto de reivindicações que são legitimamente populares e operárias e que dizem respeito diretamente às condições de vida direta das massas. É o aumento do salário mínimo para 500 mil pesos, uma reivindicação que foi consignada pela mesa Unidade Social, a mesa de unidade social que tem arregimentado as principais organizações populares do Chile, a defesa de uma nova Constituição, sobre a qual a gente vai falar mais detidamente, mas que concordemos ou não com a formulação da palavra de ordem, e nós particularmente achamos que essa palavra de ordem é uma palavra de ordem incorreta, que dá margem a muitas manobras, que não tem o potencial de avançar para além daquelas soluções já conhecidas por todos nós, que servem muito mais para reorganizar o regime político do que propriamente para produzir transformações de longo alcance e duradouras. Mas, seja como for, já é uma reivindicação política decidida. Já é o reflexo do desgaste, do esgarçamento do tecido social, do desgaste das instituições capitalistas, num grau muito maior do que o que aconteceu tanto no Brasil quanto no Equador, ou em outros países onde também houve questionamentos bastante sérios a respeito da legitimidade do poder dos governos eleitos, como por exemplo na Nicarágua não, como por exemplo na Guatemala e Honduras, onde houve protestos que reuniram milhares e milhares de pessoas, protestos que resultaram num nível muito grande de repressão por parte da polícia e que fizeram as massas se confrontarem com fraudes eleitorais, com manipulações da opinião pública, de uma maneira também mais decidida do que o comum. Agora, no caso do Chile, a gente tem que observar que a entrada dos sindicatos altera o caráter de maneira muito certeira daquilo que poderia ser um movimento que, por sua generalidade, que por sua indefinição quanto às bandeiras e palavras de ordens que se poderia levantar para unificar o movimento, acabaria se diluindo naturalmente e refluindo com o passar do tempo, sem nenhuma conquista que valesse a pena mencionar. A partir do momento em que a Central Unitária de Trabalhadores no Chile
que a Federação Mineira do Cobre, que o Colégio de Professores, que as grandes organizações sindicais tomaram parte nas manifestações, investiram nas manifestações, convocaram uma greve geral, instilaram nos manifestantes a ideia de que se podia ir além das reivindicações parciais que até então haviam sido levantadas quase que espontaneamente por parte da população. Neste momento, se deu um salto qualitativo e hoje se pode dizer com mais tranquilidade que as manifestações no Chile já não carecem tanto de uma direção quanto careciam desde 18 de outubro, desde o anúncio do aumento do preço das tarifas do metrô, e que suscitaram todo tipo de rebelião popular, mas ainda não tinham suscitado a organização de um programa em torno do qual os trabalhadores pudessem se unificar, um programa que pudesse ser discutido entre todos, eventualmente, inclusive, corrigido nas suas falhas, mas que desse um norte para a movimentação, para o movimento popular. E talvez um fato marginal, mas que demonstra a carência de direção do movimento até então, são as bandeiras nacionais, que são desfraldadas como se fossem a representação de um projeto político qualquer, o que nós vimos acontecer em quase todas as manifestações da direita, inclusive nas manifestações da direita que foram responsáveis pela eleição do Bolsonaro ou por iniciar um processo que redundaria na eleição do Bolsonaro. Nós vimos aí como grande dirigente político da juventude nas manifestações o Coringa do Batman, por ridículo que possa parecer. As máscaras dos personagens da Marvel. Bom, o cinema mexe com a imaginação, particularmente da juventude. E nesse caso específico, né, o cinema propõe aí um conjunto de princípios desarrazoados que certamente condenariam o movimento ao fracasso ou então à cooptação pela direita, como aconteceu também no Brasil. E outros fenômenos marginais que, somados todos, nos fazem crer que estamos diante aí de um exemplo claro de como a falta de uma direção política pode condenar as manifestações populares à apatia, imobilidade, ou até a efeitos contra-revolucionários em função da indecisão e da indefinição da política que se deva seguir. Nos debates que nós vimos aí entre manifestantes, muitas das vezes se exprimiu a polarização que a gente tem visto em todas as partes do mundo entre as concepções mais ligadas à preservação de certos direitos democráticos, do acesso a determinados serviços públicos, a garantia do atendimento médico, da escolarização básica, etc. Em contrapartida, a tendência ao desmantelamento de todas essas garantias fundamentais e de liquefação dos direitos e de, ao mesmo tempo em que se tenta aí dar um sopro de vivacidade a um modelo econômico que dá mostras muito significativas de degenerescência, e até onde vai essa degenerescência a gente pode imaginar, porque afinal de contas a gente tem visto todos os dias a degradação do trabalho, mais e mais trabalhadores recorrendo a trabalhos eventuais ou a trabalhos que exigem o cumprimento de jornadas de trabalho muito superiores àquelas inscritas na lei. O Equador, onde depois de muitos anos se viu a organização dos indígenas, das várias nacionalidades indígenas, fundindo-se ao componente proletário dos meios urbanos,
o desenvolvimento das reivindicações e das manifestações populares seguiu uma lógica radicalmente diferente da lógica que ele segue no Chile. Eles partiram de uma contestação que tinha origem na oposição que foi derrocada, que foi retirada do poder por meio de uma fraude eleitoral. O Lenín Moreno se apresentava como o candidato de uma corrente política nacionalista e, ao assumir o poder, passou a perseguir, ameaçar de prisão seus antigos aliados que o elegeram, o que naturalmente só pode ser visto no marco de uma fraude política monumental. E essas lideranças políticas acabaram por conduzir o movimento de maneira muito estreita, e o movimento refluiu ao aceno daqueles que viam na questão do petróleo e no recuo do governo com relação a questões táticas relacionadas aos aparatos de repressão, o ponto final da campanha política que eles se pretendiam. O que também é muito difícil de compreender no marco de uma política mais bem ajambrada, porque afinal de contas essas lideranças políticas agora estão sujeitas às perseguições que elas mesmas se viram obrigadas a denunciar, e os desdobramentos disso são incertos, mas o certo é: preservou-se o poder nas mãos dos inimigos das organizações operárias e populares, e esses inimigos estão sedentos por uma vingança. No Chile, antes da entrada do sindicato de maneira mais ativa nas mobilizações, o que se via era uma prioridade dada a questões secundárias e a reivindicações que se pode dizer, inclusive, pequeno-burguesas. O fim a retirada da etiqueta, que permite a cobrança de multas aplicadas a automóveis automaticamente, que, embora seja uma reivindicação mais do que justa, porque multas não, pedágios, né? Desculpa. Embora seja uma reivindicação mais do que justa, os pedágios são cobrados de maneira absolutamente abusiva, é uma reivindicação caracteristicamente da classe média, que usa com mais frequência veículos automotivos particulares. Agora, associar essa reivindicação no conjunto de outras tantas reivindicações é um elemento positivo, que agrega. O problema é quando essas reivindicações tornam-se o centro da pauta política e desviam o movimento popular das questões mais importantes, daquelas que dizem respeito à organização do Estado, da sociedade, da administração dos recursos públicos, dos recursos minerais, dos recursos naturais de um país, que dizem respeito à estrutura de poder, a maior ou menor participação, maior ou menor controle do povo sobre as instituições, que são as questões, naturalmente, que têm um reflexo mais amplo e que determinam, em última instância, se o movimento popular será ou não vitorioso. A reivindicação referente às administradoras de fundos de pensão foram incorporadas também ao movimento, mas no marco de uma luta maior. Pelo menos é o que tem sido proposto pela Bárbara Figueroa, presidente da principal central sindical chilena, a CUT, Central Unitária de Trabalhadores, e que tem sido incorporada, nós vimos hoje, acompanhamos aí pelo Russian Today as manifestações relacionadas à greve dos professores, e nós víamos aí um contingente bastante numeroso de alunos, de estudantes, de secundaristas, notadamente de trabalhadores vestidos com macacões que são usados particularmente nas montadoras de automóveis, o que mostrava que há um apoio massivo às reivindicações das diferentes categorias profissionais
entendendo-se que se trata de uma batalha comum por objetivos comuns e que esses objetivos comuns só podem ser alcançados se houver aí uma redefinição, ainda que uma redefinição com a qual não necessariamente todos concordam, mas uma redefinição das estruturas políticas vigentes. Com relação à proposta de uma Assembleia Nacional Constituinte, até porque no Brasil há quem defenda e tenha defendido desde o início do processo de destituição da presidenta Dilma Rousseff a apresentação de uma reivindicação similar, análoga a essa no Brasil. Ela é uma reivindicação que é muito deficiente, que só deveria ser uma reivindicação abraçada pelos movimentos populares, no nosso entendimento, em situações muito específicas e que não correspondem ao momento histórico vivido nem no Brasil, nem no Chile. Na verdade, o que se vê é que o movimento popular ganhou uma dimensão tão grande que a recomposição do ministério foi feita quase que como uma medida desesperada de um governo que já não via possibilidade mais de conter o avanço das massas sobre o Palácio de la Moneda, sobre as fábricas, sobre as ruas, com adesão maciça também do aparato militar, porque muitos dos soldados rasos aderiram à manifestação ou se recusaram a reprimi-la cumprindo as ordens do Poder Executivo. E é claro, dos generais e comandantes do Exército. Diante disso, a apresentação da reivindicação de uma Assembleia Nacional Constituinte, apresentada inclusive por partidos muito contraditórios, aí, partidos burgueses, como o Partido pela Democracia, o PPD, apoiado por setores aí do Partido Socialista, que apresentaram aí uma proposta de referendo sobre a Assembleia Constituinte no Parlamento, e que não exploram todo o potencial do movimento. Um movimento como esse deveria reivindicar, antes de mais nada, o cumprimento como uma exigência imediata de todas as reivindicações econômicas mais gerais, né? Redução da jornada de trabalho, repartição das horas de trabalho entre todos os adultos aptos, se for o caso, se houver aí densidade suficiente para que isso seja incorporado pelas massas populares, a formação imediata de um comando operário das manifestações, de um comando operário popular e camponês das manifestações, que pudesse executar aquilo que for, executar ou ajudar a executar e também assessorar a elaboração das pautas e da estratégia do movimento popular. E a julgar pelo nível de descrédito lançado contra as Forças Armadas, a reestruturação completa das Forças Armadas, né? Ou até mesmo o desmantelamento do oficialato atual e a criação de Forças Armadas mais flexíveis, que estivessem sob comando das organizações populares e que nesse primeiro momento servissem aí para impulsionar a constituição de um organismo de poder popular que fosse mais efetivo, que tivesse mais prestígio entre as massas e que pudesse alçar as massas à condição de dirigente real do processo político de transformação das estruturas sociais existentes.
Bom, é claro que tudo isso depende de um trabalho político longo e que esteja inserido no interior das manifestações. E a participação nas manifestações é ponto passivo, né? Eu quero crer que não haja nenhum grupo que esteja explícita e abertamente defendendo a retirada do movimento popular, dos movimentos organizados do interior das manifestações. Agora, de um jeito ou de outro, a manifestação pode ser derrotada ainda quando ela pareça vitoriosa, e o exemplo equatoriano mostra isso. E no caso chileno, nós entendemos que requerer uma Assembleia Nacional Constituinte pode ser o modo pelo qual se queira esvaziar as manifestações e impedir o desenvolvimento de uma organização superior, que esteja em condição de romper o círculo estreito do aparato político chileno, que é um aparato político ainda mais restritivo do que o brasileiro, onde a esquerda é ainda mais comprometida com a direita, concertação democrática, desde o Eduardo Frei, Luiz Tagle, até a Michelle Bachelet, fez sempre reformas muito tímidas daquilo que havia sido deixado como herança pelo governo Pinochet. E a revolta popular mostra isso. Os sucessivos governos da concertação democrática, depois os governos intercalados, concertação democrática, e o partido agora desse ministro do interior que foi forçado a renunciar, o União Demócrata Independiente, né, que são partidos de direita, né? O atual presidente foi eleito pela Renovação Nacional, mas a base dele é toda ela formada por antigos membros do Partido da União Demócrata Independente. E a renúncia dos ministros mostrou que o governo está disposto a ceder tudo quanto for possível, desde que ele consiga garantir a estabilidade do regime. Talvez ele esteja disposto a ceder inclusive o cargo. E se ele não estiver disposto, é bem provável que a imprensa, que se viu numa situação de impotência total frente ao caráter massivo das mobilizações, que podem lançar aí um ultimato ao presidente para tentar salvar as instituições. E salvar as instituições, no caso do Chile, significa muito provavelmente salvar a linha geral, que é matriz de todos os graves problemas sociais que levaram a população chilena à rua. As grandes manifestações nas periferias de Viña del Mar até Valparaíso têm um caráter realmente avassalador, e é por isso mesmo que reduzir esse movimento a uma reivindicação que faça passar pelo parlamento as possibilidades de reformulação do regime político é muito preocupante. Uma Assembleia Popular está praticamente formada nas ruas. A mesma unidade social tem, apesar das contradições internas e das divergências, um poder enorme nas mãos, e não se pode subestimar o rancor da população com relação a algumas das questões chaves desse protesto. A questão da educação, que já havia aparecido e agora reaparece como uma das manifestações populares de maior apelo e magnitude. Estatização do ensino 100% público, fim do ensino privado, uma possibilidade real no Chile. Abriu-se agora uma greta entre a população e o sistema atual. O sistema atual de educação, de ensino, o sistema de saúde, o sistema previdenciário. Não há razões para recuar ou para não ir até onde é possível ir
no momento que as massas estão nas ruas. Esse é o momento que nós esperamos que seja a culminação de um processo de mobilização permanente no Brasil das classes exploradas, no sentido de retomar as reivindicações do projeto histórico dos trabalhadores contra o capitalismo, de transformação do regime político, de transformação do modelo econômico de sociedade que nós vivemos, mas não nesse sentido superficial que normalmente ele é apresentado, mas no sentido profundo. É o fim da propriedade privada dos meios de produção, da acumulação ilimitada de riqueza, a distribuição da riqueza entre os trabalhadores. E é por isso que nós não podemos perder o espírito crítico com relação àquilo que se desenrola aí como possível resultado das manifestações no Chile em que país seja. As possibilidades estão abertas, mas é preciso aproveitá-las. E é preciso também dizer que no Brasil nós estamos diante de mais uma fraude. As fraudes são sucessivas. Dessa vez uma fraude no interior do próprio movimento de derrubada do governo Bolsonaro. Finalmente, agora tendo o aval da maior emissora de televisão do país, da maior financiadora, patrocinadora da direitização pela qual a política brasileira formal, oficial, passou, que é a Rede Globo de televisão, o pessoal passa a tentar articular aí algumas iniciativas para tomar para si a palavra de ordem fora Bolsonaro e associá-la imediatamente ao chamamento de novas eleições. Novas eleições que não se sabe em que condições se darão, mas certamente serão eleições controladas pelo poder econômico, pelas instituições hoje controladas pelo STF, em parte, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal de Justiça, de outro lado, e por esse conglomerado aí formado também pela imprensa, que permite sempre reiteradamente